Iniciando mais um estudo do nosso livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Estamos aqui nas preces pessoais. É o quarto encontro que nós temos sobre essas preces, né? Nós estamos no item número 24. Hoje iniciaremos, né, com prece para pedir um conselho. Nós tratamos nos nossos encontros anteriores dos temas os anjos guardiões e aos espíritos protetores, preces pessoais para afastar os maus espíritos, depois para corrigir um defeito, para resistir a uma tentação, graças por uma vitória sobre a tentação. E agora a gente vai então para o item número 6 aqui dessas preces, falando sobre para pedir um conselho. Kardec faz aqui uma pequena introdução. Num prefácio ele diz assim: quando ficamos indecisos quanto a alguma coisa que podemos fazer, devemos propor-nos, antes de tudo, as seguintes questões: o que pretendo fazer pode causar algum prejuízo a outra pessoa? Segundo, pode ser útil a alguém? Terceiro, se alguém fizesse o mesmo para mim, eu ficaria satisfeito? Se o que temos de fazer só interessa a nós mesmos, é conveniente pesar as vantagens e as desvantagens pessoais que nos pode advir. Se interessar aos outros, e se fazendo bem a um pode resultar um mal a outro, é igualmente de conveniência pesar as vantagens e desvantagens. Afinal, mesmo para as melhores coisas, é necessário considerar a oportunidade e as circunstâncias, porquanto uma coisa boa por si mesma pode dar maus resultados em mãos inábeis, ou se não for conduzida com prudência e circunspecção. Em todo caso, pode-se sempre pedir assistência dos espíritos protetores, lembrando-nos dessa máxima de sabedoria: na dúvida, abstente. Muito bem, então aqui nesse tema, bom dia, Arnaldo, falando sobre pedir um conselho, né, sobre alguma decisão que nós venhamos a tomar, que nós precisamos tomar, uma atitude que nós vamos realizar. Esses três itens que são apresentados para nós, para fazermos uma análise, né, porque inicialmente nós sempre temos ali o impulso imediato de satisfazer as nossas necessidades pessoais. Então, primeiro eu, depois os outros, o que é muito natural. Só que dentro dessa visão de satisfazer as nossas necessidades inicialmente, quando nós começamos a ampliar a nossa visão, tratando já de uma situação que muitas vezes acaba influenciando, interferindo na vida de outras pessoas, essa nossa visão universal faz com que nós pesemos as nossas ações e as nossas decisões para saber que tipo de repercussão isso vai provocar sobre os outros. Inicialmente, um pensamento egoísta diria: eu preciso resolver o meu problema e o problema dos outros não é meu problema. Se isso faz mal a alguém, eu sinto muito. Então são essas as ideias que geralmente nós cultivamos num mundo como o nosso, né? Quer dizer, nós muitas vezes não nos importamos com os problemas dos outros, porque os outros não se importam com os nossos problemas. Então, vivemos ali uma situação em que caminhamos de uma forma individual, cada um impondo suas vontades, seus desejos, suas necessidades sobre os demais, vencendo aquele que é o mais forte, vencendo aquele que sabe melhor aproveitar a oportunidade que surge. Então, a ideia individualista. Mas como nós, por embaixador, começamos então a expandir a nossa mente, tendo essa compreensão desses novos valores que a doutrina espírita oferece para nós, nós começamos a sair do nosso casulo individualista
e começamos a expandir, a abrir as nossas asas para uma visão mais universalista, percebendo que nós estamos vivendo dentro de uma sociedade em que todos influenciam na vida de todos. Eventualmente isso acontece quando nós agimos sem a intenção de provocar sobre o outro algum tipo de efeito. E intencionalmente, quando não temos a preocupação de que tipo de repercussão isso vai causar sobre a vida do outro, já caracteriza exatamente essa atitude egoísta que nós ainda alimentamos. Mas então, saindo do egoísmo, quer dizer, a gente começa a ultrapassar esse estágio, começamos a avançar um pouco mais nessa escala evolutiva, começamos a ter uma visão sobre o mundo em que nós nos encontramos, esse mundo de compartilhamento de ideias, de sentimentos, e isso não apenas em grandes atitudes. Eu reforço para vocês aqui já há bastante tempo que conforme a tecnologia do nosso mundo foi avançando, foi se desenvolvendo, a comunicação entre as pessoas se tornou muito rápida, se tornou muito fácil e não encontra mais barreiras físicas para que possa alcançar uma outra mente, um outro coração, onde quer que ela esteja. Então, algumas vezes eu lanço uma ideia daquilo que acontece no meu cotidiano, sem me preocupar que tipo de efeito isso vai provocar naquele outro que lê, que ouve, que vê aquilo que eu estou fazendo. Então, algumas vezes a gente pensa assim, sobre uma atitude que eu tomo, isso pode provocar alguma coisa sobre alguém. A nossa visão habitual é apenas olhar aquilo à nossa volta, né? Quem está perto de mim, quem vai sofrer aquilo que eu estou fazendo, na minha casa, no meu trabalho, em qualquer outro ambiente onde eu me encontre. Mas hoje, nós não precisamos estar presentes fisicamente, uns próximos aos outros, mas a própria distância se reduziu com essa tecnologia, mas ainda assim permitindo que as minhas ações, as minhas ideias, exerçam uma influência sobre o outro. Então eu quero fazer alguma coisa. E eu preciso me perguntar, mas aquilo que eu quero vai causar algum prejuízo sobre a outra pessoa? É a pergunta inicial, né, a questão inicial que Kardec coloca para nós. Aquilo que eu estou fazendo pode ser útil a alguém? E depois, bom dia, professor, se alguém fizesse o mesmo para mim, eu ficaria satisfeito? Então, quando a gente coloca essas três questões, elas se assemelham muito àquelas três peneiras que nós temos ali como autoria, suposta autoria de Sócrates. Então, as três peneiras, essas três questões, podemos perceber que é sempre uma preocupação preocupação com aquilo que eu faço sobre aquilo que acontece com o outro. Então, se nós temos essa visão, significa exatamente que a nossa visão se torna cada vez mais universalista. E isso é muito positivo porque nós vamos começando então a limitar as nossas ações, respeitando exatamente aqueles dois pontos, dos direitos e dos deveres. Eu tenho o direito de manifestar as minhas necessidades ou satisfazer as minhas necessidades, mas eu tenho o dever de respeitar o limite que o outro também tem das suas próprias necessidades. Então a gente vai começando a agir de um modo muito cuidadoso, preocupado realmente, né, com essas responsabilidades que nós temos do uso do livre-arbítrio. Uma questão importante que sempre surge, que é muito natural, é exatamente assim, né? Mas se eu faço e o outro não faz, por que eu tenho que aceitar tudo isso? E aí nós lembramos aquela passagem do Evangelho, quando Jesus diz sobre dar a outra face. E aí nós
estudando essa passagem, a partir das orientações que Kardec nos oferece, assim como também os espíritos, através, né, das intuições que Kardec recebeu, traz para nós uma interpretação bastante equilibrada. Significa exatamente, não é porque o outro faz que eu devo fazer de volta, né, cultivando aquele sentimento de vingança. Bom dia, Gomes. Então o outro fez contra mim e eu vou devolver para que ele aprenda a não fazer isso. O dar a outra face significa, para nós, exatamente neutralizar esse impulso de vingança que já é presente em cada um de nós. Então lembra que a vingança não é algo que nós fazemos por intenção. Ela é praticamente um impulso natural que nós temos. Alguém inicia uma ação e a gente desencadeia então uma reação. Muitas vezes proporcional, outras vezes desproporcional, muito acima daquilo que veio. Então nós começamos a dosar as nossas atitudes de um modo muito equilibrado, e que se dar a outra face significa não vou responder da mesma forma porque eu já identifiquei o erro na atitude do outro. Não posso justificar então a minha ação, o meu erro, sobre o erro do outro. Mas a interpretação dessa passagem significa também que eu não preciso ficar numa condição de passividade, esperando que os outros façam o que bem querem, e eu não possa me defender. Então existe uma diferença muito grande entre eu evitar que ele me atinja de alguma forma, da mesma forma que não devo reagir para provocar sobre ele a mesma dor que ele me provocou. E aqui nós temos exatamente o terceiro item. Se alguém fizesse o mesmo para mim, eu ficaria satisfeito? Então todas essas reflexões são fundamentais para todos nós, para exatamente evitarmos as dores que nós mesmos causamos sobre nós, pelo tipo de comportamento que nós temos, pelo tipo de ideia que nós cultivamos, ainda no mundo, né, onde as ações são muito individuais. E se por acaso nós temos ali uma ação coletiva, ela tem por objetivo privilegiar essa pequena coletividade. Então vemos ali pessoas que se juntam, se respeitam, mas não respeitam aqueles que não pertencem ao grupo. E nós vemos isso nas mais variadas áreas da nossa sociedade, entre grupos fechados num país, numa classe empresarial, numa classe política, num grupo religioso. Então vamos pedir por nós. E aqueles que não concordam, isso é problema deles. E aí, então nós vamos nos fechando cada vez mais. Jesus, quando ele chegou até nós, ele se expôs, tendo contato com todos os grupos, ensinando e aprendendo com todos os grupos, mostrando para nós exatamente que essa ideia de comunidade que nós formamos é uma visão relacionada com a nossa vivência no mundo material, mas que no mundo espiritual, daqueles que já superaram as influências do mundo material, a visão universal ela é absoluta, em que todos se preocupam com todos, todos agem em benefício de todos, todos colhem os mesmos benefícios. Então, ao pedir um conselho, como coloca para nós aqui, de alguma coisa que temos para fazer, como Kardec apresenta, todas as nossas ações devem ter esse peso. Isso acontece, mais uma vez, nas situações mais simples do nosso cotidiano. Se eu tenho que tomar uma decisão que diga respeito a uma mudança na minha vida, nada muito grande, mas uma pequena mudança que eu tenho que fazer, uma forma diferente de agir dentro de uma ou outra situação. Então nós temos que pensar exatamente o que isso vai causar no ambiente onde nós nos encontramos, porque eu desejo o benefício, mas o meu benefício vai provocar algum malefício contra alguém? Ou seja, jamais será justo, diante desse nosso tribunal da consciência, nós conquistarmos a nossa felicidade em detrimento da infelicidade alheia. Eu quero aquilo que é melhor para mim, mesmo que eu tenha que tirar a tranquilidade, a paz, a harmonia,
o espaço, a propriedade que o outro tem. Então nós nos iludimos de imediato que aquela nossa necessidade foi satisfeita naquele momento, e nós não nos preocupamos com a lei de causa e efeito, né, que se encontra ali sempre passiva, no sentido de não escolher quem vai ser o privilegiado, quem vai ser ali o sacrificado, mas ela está sempre ativa para manter o equilíbrio. Para cada lesão que nós provocamos, recebemos uma lesão, um efeito contrário, né, um efeito no sentido contrário, contra nós mesmos. Se nós provocamos o bem, receberemos como recompensa a mesma, vamos dizer assim, a mesma energia que foi emitida. Então, ao pedirmos um conselho, a primeira reflexão que nós temos que ter é esse conselho que nós estamos pedindo para tomar aquela decisão. A minha atitude de tomar essa decisão é benéfica para a coletividade, para a universalidade, ou ela simplesmente se restringe ao meu pensamento egoísta limitado? O Arnaldo colocou: eu vejo na atitude de Jesus dar a outra face quando perguntou ao soldado que lhe infligia o castigo, né? Que foi que eu te fiz? Naquele momento, né, a gente tem ali uma... Fraterna, bom dia Ligeirinho. Naquele momento nós temos ali uma lição importante, que primeiro, né, nós chegamos a estudar sobre isso, né? Vocês se lembram daqueles níveis de consciência? Naqueles 3 primeiros níveis, né, que nós estudamos, né, uma ideia, um pensamento oriental, aquela história, daqueles 7 níveis de consciência, o primeiro é impulsivo. Fez, ele devolve, bateu, levou. O segundo começa a argumentar demais, começa a falar demais, mas mesmo assim ele faz aquela medida para ver se por acaso ele bater no outro de volta, ele vai apanhar mais. O terceiro não aceita, fica revoltado. A partir do 4º nível ele começa a questionar exatamente isso. Primeiro avaliando o grau de entendimento de evolução daquele que provocou a agressão. Por que ele fez isso? E depois ele começa a analisar, mas será que eu fui responsável por isso tudo? E depois, naquele nível mais elevado, a autoridade moral simplesmente neutraliza qualquer tipo de intenção que o outro tenha. Então esse ensinamento de Jesus mostra exatamente isso. Diante daquela agressão, quer dizer, por que está fazendo isso exatamente? E o sentimento de vingança, como nós vemos no exemplo de Jesus, ele é absolutamente neutro, zero. Porque compreende o estágio evolutivo, a brutalidade, a ignorância que o outro tem. Então sim, tomamos as medidas preventivas, mas jamais alimentamos o sentimento de vingança. Aqui nós temos então na prece sugerida por Kardec a seguinte passagem, uma prece pequena, claro, mas que é bastante significativa. Em nome de Deus Todo-Poderoso, vós, bons espíritos que me protegeis, inspirai-me a melhor decisão a tomar na incerteza em que me encontro. Dirigi o meu pensamento para o bem e desviai a influência dos que tentam enganar-me. Então é uma prece singela, mas muito valiosa, porque mostra para nós aqui, inicialmente, a nossa predisposição em tomar uma decisão positiva, uma decisão nobre, dentro desses valores. Porque de nada adianta nós pedirmos um conselho para tomar uma decisão, se nós já temos a tendência a tomarmos uma decisão egoísta, pessoal. Se a nossa mente já se encontra direcionada para aquela escolha, e nós simplesmente esperamos o endosso do mundo espiritual, a nossa decisão já foi tomada. Então os espíritos nada poderão fazer, a menos que eles provoquem um fenômeno físico de materialização, coloca o dedo no nosso nariz e fala, eu estou aqui te observando, faça tal coisa. A gente não faria isso, certamente, né? Não tomaria aquela decisão, por uma questão de constrangimento diante daquilo que aconteceu. Mas como agem de uma forma sutil, apenas fazendo florescer em nós uma pequena intuição, se a nossa decisão já está tomada,
devido aos valores muitas vezes já cristalizados dentro de nós. O que me importa é o que eu preciso, o que me importa é o que eu desejo, são as minhas necessidades, a necessidade da minha família. Se por acaso isso vai afetar o outro, eu sinto muito. Essa já é uma tendência natural minha. Então nada que vier de fora vai mudar essa minha posição. Agora, quando nós começamos a desenvolver esse entendimento, de pensar inicialmente, aquilo que eu estou fazendo vai causar algo negativo em torno de mim, e aí então eu peço esse conselho, a nossa mente, sem dúvida nenhuma, já se encontra aberta a essas sugestões mais elevadas. Porque nós já nos predispomos, então, a receber o conselho saudável. Então os espíritos muito pouco podem fazer. Mais uma vez, quando nós dirigimos uma prece aos bons espíritos, para entendermos exatamente quem são e como agem esses bons espíritos, basta que nos coloquemos no lugar deles. Se eu fosse um desses bons espíritos, tivesse condições de assumir essa condição de bons espíritos, de um bom espírito, e tivesse que lançar uma ideia para algum protegido que tivesse já essa resistência, vamos pegar, por exemplo, alguém que convive conosco. E esse alguém tem uma personalidade difícil, é uma pessoa muitas vezes muito rígida no seu modo de agir, uma pessoa ainda vivendo naquele campo do egoísmo. De que modo é que nós, como espíritos que somos, poderíamos sugerir alguma coisa para alguém fechado desse jeito? Somente através de muita influência, de um trabalho a longo prazo, para quebrar essa resistência que essa pessoa já criou. Então, se nós, que vamos fazer esse pedido, essa prece, temos a consciência de como se dá essa relação entre aqueles que vão nos trazer uma boa sugestão e nós que vamos receber essa sugestão para tomarmos a melhor decisão, precisamos inicialmente mudar a nossa postura mental, elevar os nossos valores, termos uma visão diferenciada daquilo que acontece à nossa volta, dentro dessa questão espiritual que nós agora compreendemos. Então a primeira mudança começa em nós. Depois os espíritos encontrarão condições de nos ajudar. Por outro lado, se nós temos essa condição ainda limitada, focada ainda nesse nosso egoísmo, nós estamos muito mais propensos a sofrer a influência dos espíritos que se sintonizam com essa mesma ideia do que dos espíritos elevados. Então, se eu tenho já uma visão limitada, eu preciso fazer isso, eu quero fazer isso, e aí eu espero o endosso do plano espiritual, certamente nós encontraremos aqueles irmãos que vão dizer: isso mesmo, faça que você está certo. O seu problema primeiro e depois o problema dos outros. Então, sempre pensar, diante das indecisões em que nós eventualmente nos encontremos, é importante nós sempre avaliarmos, pesarmos que tipo de repercussão as nossas decisões vão provocar sobre os outros. E aí então a nossa mente estará preparada para receber as orientações. Patti colocou lá em cima, até o livrai-nos do mal é o nosso mal interno e não o externo. Pena que poucos entendem assim. É aquilo que a gente lembra sempre, que a gente sempre acha que o mundo conspira contra nós. E nós não nos damos conta de que nós temos responsabilidade também das ações e das decisões que nós tomamos no mundo em que nós nos encontramos. Então, quer dizer, esse mal significa exatamente as nossas más tendências, os nossos vícios, as nossas limitações. Mas mesmo assim não é um trabalho feito num passe de mágica, em que quando nós pedimos livrai-nos do mal, vem ali os amigos espirituais e com uma varinha de condão faz um toque e nós deixamos de ser quem nós somos. Esse livrai-nos do mal significa exatamente o incentivo que nós recebemos para que nós mesmos promovamos essa mudança tão necessária dentro de nós. O Léo colocou,
Às vezes o nosso querer é muito cego. Não nos colocamos no lugar do outro, um erro, afinal. Exatamente pela ignorância em que nós temos ainda. Tanto é assim, basta a gente ver, que até mesmo dentro do ambiente religioso, que a princípio, para nós deveria ser o ambiente com os valores morais mais desenvolvidos, nós encontramos ali aquela briga de ideias que são contrárias. Eu não penso, por exemplo, se aquilo que o outro acredita faz tão bem quanto aquilo que eu acredito. Mas eu quero que ele pense como eu penso. E nós exatamente não nos colocamos no lugar do outro. Então a minha ignorância, o meu egoísmo, acaba me cegando para aquilo que eu preciso fazer. Então, felizmente, a doutrina nos oferece essa visão, como o próprio cristianismo, dentro da sua essência mais pura, que não discute no que você acredita, onde você mora, o que você faz. Fala de um modo genérico que todos nós somos irmãos. E devemos fazer ao outro aquele que gostaria que nos fizesse, amar ao próximo como a mim mesmo. Isso já é o suficiente para mostrar que não importa quais são as características que o outro tem. O que importa é que esse outro é tão importante quanto eu. E aí então tudo começa a se modificar no nosso entendimento. A Miriam colocou nisso, está tão gritante que mediante a onda de violência que passamos, vemos posições radicais de intervenções mais violentas como solução. Não se enxerga o todo, só o que os atinge. Exatamente essa visão ainda egoísta que nós temos do mundo. E principalmente, diante de todos esses conflitos, dessa tensão que nós vivemos hoje na nossa atualidade, é muito natural que nós assumamos uma postura de defesa. Então a gente se protege dessas agressões que acontecem à nossa volta, trancamos as nossas portas, colocamos grades nas nossas janelas, nos escondemos uns dos outros para evitar qualquer tipo de problema, e fazemos isso então, quer dizer, de uma forma instintiva, de autopreservação, nós tomamos essas decisões, e acabamos então não percebendo a importância de mantermos ainda esse sentimento de fraternidade. Então é uma fase bastante complicada para nós. Nós sabemos o que fazer, diante das instruções que nós recebemos, mas nem sempre conseguimos fazer, devido à realidade em que nós nos encontramos. Se nós pegamos esses grandes expoentes, que parecem, por incrível que pareça, que se isolam desses problemas. Ver, por exemplo, na atualidade, como Chico Xavier, como Madre Teresa, dentre outros tantos nomes que temos aí pelo mundo afora, parece que os problemas do mundo não atingem. Ninguém tem coragem de chegar até eles e fazer alguma coisa negativa. Apesar das críticas e tudo mais, mas na verdade não são eles que se isolam. São suas posturas morais que acabam impondo esse respeito, afastando aqueles que têm essa intenção. Dá para a gente imaginar então como seria, no plano espiritual, a convivência de um grupo de espíritos dessa categoria. O sentimento que os anima, a forma como eles se conectam, as decisões que precisam tomar, é sempre pensando no bem maior, no bem coletivo. Então, apesar das dificuldades que nós enfrentamos hoje no nosso mundo, não significa que nós tenhamos que deixar de fazer aquilo que nos cabe nessas circunstâncias menores. Então, mesmo que o outro não compreenda, mesmo que o outro não faça, mesmo que a circunstância seja complicada, as minhas decisões, as minhas atitudes devem ser sempre pensando no bem maior dentro daquilo que for possível fazer. Então esse é o ponto fundamental para nós. A Sandra colocou, às vezes na vida é melhor você perder a razão do que a serenidade. Mas na verdade, Sandra, a razão, ela é para nós ainda algo muito forte dentro do nosso orgulho, né? Eu ter razão, na verdade, é meu orgulho, a minha vaidade que está gritando dentro de mim. E quando a gente tem ainda esse instinto tão forte, tão sólido dentro de nós, é muito difícil a gente manter essa serenidade.
Somente cultivando a humildade, a serenidade, a tranquilidade, a harmonia, nós vamos conseguir neutralizar a ação da vaidade e do orgulho. Então temos que ter ali, né, é um exercício constante de alguém chegar para você e te falar alguma coisa que seja negativa, alguma coisa que seja destrutiva, falar da sua vaidade, xingar você, por exemplo, mesmo que seja algo que não seja negativo, que não seja verídico, a nossa vaidade acaba sendo a dominante para todos nós. Porque você é isso. O nosso instinto imediato é exatamente fazer com que o outro se retrate diante daquilo que ele fez. Nós não estamos preocupados se aquilo que ele disse é verdade ou não. Nós já ficamos de imediato ofendidos. E esse orgulho que se encontra ferido, na verdade. O Hermes colocou: ainda teremos muitas reencarnações para chegar a esse ponto, perdoar realmente. Não temos dúvida disso. Mas aí a gente não pode perder a esperança, né? Porque a gente lembra que esse pouco que a gente consegue perdoar hoje é muito mais do que nós fazíamos há algumas poucas encarnações. Então daqui a algumas outras encarnações mais, nós teremos condições de perdoar cada vez mais, de aceitar cada vez mais, de cultivarmos a humildade cada vez mais. Então é algo que vem assim, lentamente, homeopaticamente, mas certamente nós sabemos que vem. Arnaldo colocou, né, que ainda preferimos ter razão do que procurarmos a felicidade. Mas para muitos, né, Arnaldo, o grande problema é que... Não, Angelina, é que o texto estava errado mesmo. O grande problema, Arnaldo, é que para muitos, manter a razão é um estado de felicidade. E como nós sabemos que a felicidade, no nosso entendimento, é ainda... não passa de uma mera sensação de prazer, e não a felicidade verdadeira, capaz de provocar, né, aquele estrondo no nosso espírito, ou em nós mesmos, nós então começamos a mudar a nossa forma de ver. Então a gente lembra que para muitos, ter poder é felicidade, ter razão é felicidade, ter dinheiro é felicidade, ter beleza é felicidade, viver prazeres é felicidade. Então, a gente vai vivendo a felicidade aqui do mundo. Conforme a gente vai mudando o nosso entendimento, aí sim as coisas vão se melhorando. O Elcio colocou para nós, né, será muito melhor para nós mesmos que já entronizamos a doutrina espírita, ou pelo menos já nos identificamos com tal coisa. Mas são aqueles passos que eu comentei com vocês, em que primeiro nós precisamos aprender esses valores, entender o que eles realmente significam, saber exatamente as consequências daquilo que nós fazemos, quais são os vícios mais comuns, onde eles se manifestam, quais são as situações mais provocativas. Depois, o segundo passo é procurarmos em nós quais são os elementos que nós já aprendemos a identificar. E ao identificarmos em nós, vem a terceira e mais difícil parte, que é exatamente começar a fazer o trabalho de transformação. Então, começamos ali aprendendo. Então, aos poucos porque não é assim, eu só aprendo, depois eu só identifico, depois eu só transformo. Eu vou aprendendo, identificando e transformando de acordo com aquilo que eu identifico, de aquilo com que eu tenho força, que eu consigo dominar essas minhas vontades, essas minhas tendências. Então a gente vai fazendo esse trabalho continuamente. Só que conforme a gente vai evoluindo, mais rápido surgem os resultados. Então, quer dizer, é uma questão de quê? De exercício, de um trabalho constante. E isso, no mundo como o nosso, manter essa constância, é algo muito difícil, porque hoje eu faço sacrificando algumas coisas que para mim não são tão importantes. Mas a partir do momento em que eu acho que ela é importante, eu volto a fazer aquilo que eu estava fazendo. Seria mais ou menos quando a gente decide, olha, a partir de hoje eu vou fazer exercícios todos os dias. Aí tem aquele dia que eu acordo com preguiça, tem aquele dia que está chovendo, tem aquele dia em que eu acho que tem alguma coisa mais importante para fazer. A decisão foi tomada.
Mas a disciplina para nós acaba sendo exatamente esse ponto fraco. Aquela questão da dieta. Não, vou fazer dieta, vou comer aquilo. Aí me aparece aquele prato saboroso que eu sei que não é bom, mas é que eu não aguento, eu não estou resistindo, eu preciso dele. Aí eu dou aquela relaxada, mas depois eu continuo. Na próxima segunda eu volto. Então a gente toma, dentro do campo moral é a mesma coisa. A partir de hoje eu não vou fazer críticas para ninguém. Até eu encontrar alguma informação, uma situação que provoque em mim, né, aquele sentimento de agressividade. Aí eu falo mesmo. Então é difícil, muito difícil para nós, exatamente por causa dessa nossa fragilidade moral. Mas com o exercício nós vamos fortalecendo. E aos poucos a gente vai começando a tratar daquilo que é mais simples, daquilo que é mais comum. Depois a gente vai aumentando o grau do nosso esforço. É aquele processo pedagógico, né, dentro do campo moral. O Hermes colocou, né, mesmo conhecendo a doutrina, que nos elucida, né, nos conforta, ainda titubeamos e vacilamos muito. Exatamente por isso. A Paty lembrou essa semana, percebi muito claramente as oportunidades que Deus nos dá para perdoarmos ainda nessa existência. Até mesmo o acometimento de uma adversidade pode ser apenas um alerta para perdoarmos e até percebermos a necessidade daquele que foi colocado na nossa vida para aprendermos a amar. Na verdade, né, a gente lembra que estarmos aqui encarnados, e quando a gente fala que a vida para nós é uma grande escola, né, que o mundo é uma grande escola, é exatamente por isso, porque em cada momento da nossa existência, nós somos ali colocados diante de uma lição. Então sempre para nós é um aprendizado. O que nós precisamos ter, na verdade, é a sabedoria, a sensibilidade para aprender com aquela experiência. Coisa que não acontece com frequência. A gente só quer aprender dentro daquele ambiente formal. Mas no nosso dia a dia, que é a melhor escola, convivendo com os outros, convivendo com as situações, absorvendo, né, os ensinamentos de cada experiência, mostra que nós estamos aprendendo 24 horas por dia da nossa vida. Muito bem, próximo. Essa foi a prece, então, para pedir um conselho. Então que os nossos pedidos para esses conselhos encontrem inicialmente em nós a predisposição para aceitar aquilo que vai ser sugerido para nós, pensando principalmente, né, na minha preocupação na repercussão que aquilo que eu preciso ou aquilo que eu desejo vai causar no ambiente em que eu me encontro. Sempre pensar no bem maior, sempre pensar no bem coletivo, sempre pensar naquilo que é melhor para todos nós, saber exatamente se por acaso nós levaremos algum prejuízo, se esse prejuízo é inevitável. Essas reflexões que nós fazemos, ela lembra muito, né, aquela boa e velha partida de xadrez. Para quem joga xadrez sabe que há a necessidade, antes de um lance, de antecipar as ações, os resultados daquilo que vai acontecer. Então eu vou tomar uma atitude no meu jogo e vou pensar quais são as jogadas, quais são os movimentos que o outro vai fazer. Então, no nosso caso, pensando essencialmente nas nossas ações e lembrando, né, aquele ensinamento que é trazido para nós pelo Espírito Camilo, orientador, instrutor, amigo de Raul Teixeira, e depois, então aquilo que eu faço, sempre tenho que pensar o que vai trazer como consequência aquilo que eu estou fazendo. Se a gente tiver essa prevenção, todo conselho será muito bem-vindo. Porque nós já sabemos que devemos sempre ter essa preocupação, essa precaução. Segunda prece, item número 7, nas aflições da vida. Então, mais uma situação, naqueles momentos difíceis, né? Quem não passa por situações difíceis
situações preocupantes, muitas vezes não necessariamente de algo que vai acontecer sobre nós, mas muitas vezes sobre pessoas que estão próximas, que provocam em nós aquela preocupação, aquela aflição, aquela agonia. Então eu preciso de ajuda para manter o equilíbrio, para manter essa serenidade. Então Kardec coloca para nós aqui como prefácio: podemos solicitar a Deus benefícios terrenos, e Ele pode nos atender quando tenha uma finalidade útil e séria. Não em todos os ambientes, né, Hermes? Família, muitas vezes do nosso país, por exemplo, se a gente tiver uma visão um pouco mais abrangente, nós vivemos aqui uma crise no nosso país com questões de corrupção, questões de violência, questões sociais graves, afetando a vida das pessoas. Isso provoca em nós uma inquietação, uma aflição. Então, quer dizer, em todas as situações, tudo aquilo que nos incomoda de alguma forma, que não seja um incômodo mimado, mas que seja um incômodo verdadeiro, legítimo, provoca em nós essa aflição. Agora, claro que quanto mais restrito, né, for o nosso círculo social, mais intenso sobre nós serão então as situações. Mais intensas serão. Então eu pensar, tá, muito bem, estou vendo lá no nosso Congresso Nacional todos aqueles problemas, aqueles conflitos, vejo na Europa os refugiados, vejo lá no Oriente Médio Estado Islâmico matando pessoas, vejo no Japão um terremoto, vejo aqui na Venezuela as pessoas vivenciando as necessidades mais básicas. Claro que isso me sensibiliza, se eu tiver dentro de mim aquele sentimento de fraternidade. Agora, quando eu começo a fechar, eu começo a ver a minha família, meus amigos, dentro da minha casa, claro que os efeitos são muito mais intensos. Então vamos lá. Kardec diz assim, então: podemos solicitar a Deus benefícios terrenos, e Ele pode nos atender quando tenha uma finalidade útil e séria. Mas, como julgamos a utilidade das coisas, segundo a nossa visão imediatista, limitada ao presente, geralmente não se vê o lado mal daquilo que desejamos. Deus, que vê melhor que nós, e só deseja o nosso bem, pode então nos recusar o que pedimos, como um pai recusa ao filho aquilo que pode prejudicá-lo. Se aquilo que pedimos não nos é concedido, não devemos nos abater por isso. É necessário pensar, pelo contrário, que a privação, nesse caso, nos é imposta como prova ou expiação, e que a nossa recompensa será proporcional à resignação com que suportamos. Aqui a gente vai direto lá para o nosso capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, quando nós começamos a entender que tudo vem de uma forma equilibrada, sempre tendo como propósito maior a nossa evolução, a nossa melhoria, a nossa felicidade. Só que na nossa condição atual, em que nós temos ali muitos débitos que ainda trazem consequências para o nosso presente, e já começa também a fazer uma prevenção daquilo que nós, decidindo no presente, criaremos situações futuras, muitas vezes aquilo que nós vemos como bem se torna um mal, e muitas vezes aquilo que nós vemos como mal se torna um bem. Então, na teoria, isso é muito fácil, até que a dificuldade bata à nossa porta. Aí nós começamos a alimentar o medo, começamos a alimentar a insegurança, a revolta naqueles casos mais extremos, e aí nós simplesmente saímos de sintonia desse pensamento divino que sempre oferece para nós aquilo que é o melhor. Mas a dificuldade que nós enfrentamos, e isso é muito natural, acaba sendo muito mais intensa do que aquilo que nós aprendemos na teoria. Então, saber de tudo isso na teoria é uma coisa, vivenciar isso na prática é outra. E aí nós vemos então
situações materiais, situações afetivas, situações de saúde, situações diversas, em que a gente simplesmente diz assim, olha, eu gostaria muito que isso parasse. E a pergunta que a gente faz é, muito bem, e se isso parasse? Como seria então a minha vida com essa liberdade que eu tanto desejo? Será que eu continuaria trabalhando? Todas as situações, Sandra, em todas elas. Tudo aquilo que provoca em nós essa angústia, essa aflição, que traz em nós algum tipo de dor, algum tipo de dificuldade, o primeiro pensamento que nós temos que ter é: aquilo vem para o meu bem ou vem para me trazer algum prejuízo, algum mal? Se nós temos a convicção de que tudo aquilo que existe à nossa volta, que tem origem divina, trabalha para o nosso bem, nós já devemos entender, então, como foi colocado por Kardec, é necessário pensar, pelo contrário, que a privação, nesse caso, nos é imposta como prova e expiação, que a nossa recompensa será proporcional à resignação com que a suportamos. Então essa resignação, essa compreensão, mais uma vez, chegamos a falar sobre isso num dos nossos encontros, ela não é um sinônimo de passividade. Aceitar passivamente tudo aquilo que acontece de negativo sobre mim. Uma coisa dolorosa aconteceu, eu falo, não, é porque Deus quis, é porque Deus faz, porque Deus quer. Na verdade, nós temos o entendimento da lei, mas isso não tira de nós a oportunidade de continuar buscando aquilo que é melhor para o nosso desenvolvimento. Aceito a situação, mas não me limito por ela. Porque do contrário, a gente vai sempre achar que, chegando no mundo espiritual, aliás, essa é uma situação que acontece com frequência, a pessoa diz assim, mas eu fiquei quietinho no meu canto, sofrendo calmamente. E a resposta que nós vamos obter é, mas não era para você sofrer calmamente. Era para você trabalhar para ser melhor, apesar das dificuldades que você vivia. Então a gente se confunde muito diante dessa questão. De achar, por exemplo, que a passividade para nós é algo positivo. A resignação é algo que simplesmente anula as nossas iniciativas. Mas não é assim. Nós precisamos continuar ainda conquistando, desenvolvendo, evoluindo, apesar das dificuldades, porque as dificuldades dizem respeito ao nosso passado. E as nossas ações no presente dizem respeito ao nosso futuro. Então, se eu sofrer com tranquilidade, quietinho no meu canto, o que eu vou poder colher no futuro? Nada, eu vou ter que começar tudo de novo. Mas eu fiquei tão quietinho da outra vez. Pois é, agora você não tem nada para fazer. Você não desenvolveu, você não criou, você não produziu nada. Então agora a sua vida vai começar do zero. Sem o sofrimento, é verdade. Dependendo da forma como você vivenciou tudo aquilo. Mas certamente você não cresceu diante disso. Aqui vocês colocaram... Hermes colocou bem-aventurados os aflitos. Não está se referindo aos que sofrem que sofrem todos, né? Aos que sofrem visto que sofrem todos os que se encontram na terra, sejam em tronos ou em palha. Se refere àqueles que compreendem o sofrer. Esse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ele é talvez um dos mais valiosos, né, pelo conteúdo. Kardec procurou abordar nas situações mais práticas do nosso dia a dia as diversas situações que nós sofremos. Então nós temos ali, né, aquela boa luta, né, que temos que travar, saber sofrer, a coragem, a resignação. Tudo isso é fundamental para todos nós. Então a prece nós temos a seguinte, sugerida por Kardec. Deus Todo-Poderoso, que vede as nossas misérias, dignai-vos ouvir favoravelmente o pedido que vos faço neste momento. Se for inconveniente o meu pedido, perdoai-me. Se for justo, é útil aos vossos olhos, que os bons espíritos executores de vossos desígnios venham ajudar-me na sua realização. Como quer que seja, meu Deus, seja feita a vossa vontade.
se os meus desejos não forem atendidos, é que desejais experimentar-me e submeto-me sem murmurar. Fazei que eu não me desanime de maneira alguma, e que nem a minha fé, nem a minha resignação sejam abaladas. E aí depois aqui formular então o pedido daquilo que nós precisamos. Então sempre pensar que a nossa postura de entrarmos em sintonia com Deus, com o pensamento divino, com os bons espíritos, já é para nós aquele aditivo de confiança, de fé, de esperança, que nós precisamos absorver. Depois nós analisamos a situação que nós estamos vivenciando, quais são as suas causas, quais são as suas consequências, qual é a melhor forma de lidar com aquilo tudo. E depois então nós elaboramos o nosso pedido. Agradecidos por aquilo que veio, resignados por aquilo que não veio, mas sempre compreendendo a dinâmica do mundo espiritual, que sempre trabalha para o nosso crescimento, para o nosso bem. Isso realmente é algo relacionado, é um elemento de fé para todos nós. Porque, mais uma vez, é muito fácil nós termos essa confiança lendo um texto com tanto otimismo como esses textos que nós lemos, versus a realidade para nossas dificuldades, que muitas vezes são muito dolorosas. Então ter essa confiança é algo que vai se desenvolvendo aos poucos em cada um de nós. Não é algo que simplesmente uma breve leitura vai transformar. E quando nós começamos a analisar as causas lá atrás, os efeitos no presente, e a certeza de que a mudança de postura que nós podemos ter vai modificar também o nosso futuro, trazendo situações mais tranquilas, mais equilibradas, nos proporcionando um equilíbrio maior, com toda a nossa certeza, a nossa vida vai se transformar. Então há inicialmente a necessidade de nós pensarmos de que forma que nós estamos vivendo aqui no nosso mundo. Porque não adianta eu viver de uma forma equivocada, desequilibrada, displicente, indisplicente na verdade, e depois fazer pedidos para que o mundo espiritual me atenda. Se eu causo o problema, eu tenho de imediato a responsabilidade de solucioná-lo. Então quantas vezes nós vemos assim situações que nós criamos de uma forma tão dolorosa, pelos nossos impulsos, pelos nossos sentimentos ainda tão primitivos, fazemos sem raciocinar as consequências, e depois a gente cai de joelhos pedindo: Deus, me ajuda a resolver isso. Na verdade já estava tentando ajudar para evitar que aquilo acontecesse. Mas como nós estávamos ali focados naquele objetivo, naquela busca, naquele interesse imediato, nada que veio como inspiração foi percebido por nós. Então é exatamente ali a prevenção que começa então a se tornar muito mais clara quando nós começamos a desenvolver os nossos valores. Então o mundo espiritual me ampara naquilo que eu preciso. Mas se eu não mudar minha atitude, as consequências sempre virão. Porque por mais que os espíritos queiram nos ajudar, eles não podem neutralizar o efeito da própria lei de causa e efeito, que é uma lei talvez a mais educativa que existe aqui no nosso meio nesse momento. Porque a lei do amor, que nós podemos dizer assim, sem dúvida nenhuma é a mais poderosa. Mas como o nosso entendimento do amor ainda é muito precário, é exatamente a lei de causa e efeito que vai despertar em nós essa conscientização. No momento em que nós desenvolvemos os nossos valores, eu não preciso mais sofrer consequências para saber aquilo que é bom ou aquilo que é mal. Os próprios valores desenvolvidos já vão me mostrar aquilo que é bom e que é mal, e as minhas escolhas sempre também tenderão para aquilo que é o mais positivo. E aí então a lei de amor a lei do amor vai ficar muito mais claro para mim. Então eu tenho que me transformar. Tudo aquilo que eu fizer, eu me pergunto então, e depois, quais serão as consequências? Isso é bom agora, mas vai ser bom depois? Isso é bom para mim, mas vai ser bom depois para o outro? Com essas reflexões,
nós começamos a mudar completamente o universo à nossa volta. Então não adianta a gente cair nessa ideia de fazer promessas, de fazer novenas, de pedir a ajuda dos espíritos, seja lá de que forma for, se nós não mudarmos a nossa postura. Os espíritos não são solucionadores de problemas. Eles são, na verdade, incentivadores para que nós mesmos resolvamos os problemas como uma questão pedagógica. Porque quando nós aprendemos a consertar alguma coisa, nós aprendemos também a não quebrar mais. Você jogou a coisa no chão, ela quebrou, você vai pegar a cola e vai colar cada pedacinho de volta. E aprenda a não jogar de volta. E assim acontece dentro do nosso universo moral. Vai resolver um problema que você criou? Resolva, sofra o constrangimento, sofra as dores e aprenda a não fazer isso de novo. Então não pensemos que o mundo espiritual estaria à nossa disposição. Nós temos que estar dispostos a isso tudo. E é claro, né, que a gente inicialmente começa a fazer aquela lapidação, tirando aquelas cascas mais grossas que existem dentro de nós, ou em torno de nós. E essas cascas mais grossas são exatamente esses erros mais graves que nós vemos aí pelo mundo afora. Começamos pelos crimes, pela agressividade que nós vemos nas pessoas. Aí nós dizemos assim, bom, isso eu não faço, porque eu não tenho nem coragem de fazer. Ótimo, já tirou a casca mais grossa. Mas tem muita coisa pequena que a gente tem coragem de fazer e faz na maior cara de pau. E depois vem as consequências. Então a gente vai tirando aquilo que é mais grosseiro, depois a gente vai tirando aquilo que é mais mediano, até aprender a fazer o polimento daquelas coisas mais sutis. Me recordo de uma passagem, sim, casca de cebola. Tudo pacientemente, mas perseverante também. Porque muitas pessoas esperam que as cascas caiam sem fazer nenhum esforço. Me recordo de um depoimento de Carlos Bacelli, quando falava sobre a convivência dele com Chico Xavier. E ele dizia, de uma forma muito incisiva e muito emocionada também, ele dizia assim, eu nunca vi o Chico falar mal de alguém. E a gente se pergunta, qual foi a última vez que a gente falou mal de alguém? Percebem que eu posso até não matar, posso até não roubar, mas falar mal é uma coisa habitual para mim. Me queixar de alguma coisa é uma coisa habitual. Chico algumas vezes, foi ontem, Hermes, hoje de manhã, por exemplo, pontinho, pontinho, pontinho. Fica muito mais fácil. Então, enquanto Chico não falava mal de ninguém, ele tinha ali seus momentos de rebeldia. Quando ele reclamava com Emmanuel porque estava doente, porque isso, porque aquilo, e Emmanuel chegava e puxava a orelha. Ou seja, melhora num aspecto e ainda fica devendo em outro. Então a nossa transformação, na verdade, ela vai acontecendo assim de uma forma gradual. Mas conforme a gente vai despertando a nossa consciência, a gente trabalha de uma forma muito mais efetiva para essas mudanças. E não que elas aconteçam de uma forma ocasional, de uma forma isolada. Mas a gente começa a ficar vigilante numa série de situações. Eu fico, por exemplo, olha só, mais previdente no trato do meu corpo, mais cuidadoso nas questões financeiras da minha vida, porque eu sei que isso me traz problema, mais calmo e mais equilibrado nos meus relacionamentos, no trânsito, na minha família, no meu trabalho. Olha quanta coisa a gente tem para fazer ainda. Nas minhas ideias que eu lanço pelo mundo afora. Então a gente vai tirando aquelas cascas mais grossas, mas ainda tem muita casca para tirar. E sem dúvida nenhuma é um tempo muito grande, mas ele será tão grande quanto menor for o meu esforço. Porque se eu não tiver essa dedicação de pôr em prática a filosofia que eu abracei, a minha filosofia de vida, e quando eu falo em filosofia de vida eu não falo de uma crença religiosa, eu falo assim, como eu quero viver.
Eu quero viver dessa forma tranquila, dessa forma equilibrada, tentando fazer a coisa certa. Isso não tem nada a ver com religião. As religiões são escolas do espírito. Elas trazem instrução. A vivência prática, sou eu que vou criar a minha própria filosofia. A minha filosofia, por exemplo, não apenas escolas, o Elcio. Quando eu falo que a religião é a escola do espírito, é ali que a gente ouve sobre os melhores exemplos, sobre as melhores reflexões. Agora, se eu achar que é a religião que vai me transformar, que é a religião que vai transformar a minha vida, é porque eu não entendi ainda o papel dela. Porque eu posso ter como filosofia de vida, por exemplo, eu quero ficar rico e não quero saber de ninguém me incomodando. Isso é uma filosofia de vida. Porque filosofia não significa que seja melhor. Eu quero ter uma filosofia de enriquecer de uma forma fácil. Então eu vou tentar sempre encontrar as melhores brechas, o melhor caminho, para poder fazer com que isso aconteça. É a minha filosofia. Porque fulano foi preso porque foi corrupto. É a consequência da filosofia que ele escolheu. O outro foi generoso e reconhecido pela sua bondade, pelo amor que ele tinha pelas pessoas. É a sua filosofia. Então, quando nós escolhemos a nossa própria filosofia e trabalhamos para que ela seja realmente efetiva nas ações que eu vou praticar, aí sim eu vou receber os seus benefícios. Então, nessa próxima, segura aí, fraterna. Então, nessa prece que nós vemos agora, falar sobre nas aflições da nossa vida, mais uma vez, tudo começa em nós. Quais são as causas dessas aflições? De que forma que eu posso solucioná-las? Quais são as mudanças que eu preciso promover? Para aí sim vir o resultado. Porque não adianta eu fazer pedidos e pedir conselhos se eu não tenho merecimento para isso. Pedir, saber pedir e merecer, como lembra André Luiz lá no livro Nosso Lar. Pedir, saber pedir e merecer. Se nós não soubermos pedir e não tivermos merecimento, não importa a quantidade de lágrimas que nós vamos derramar. Porque muitas pessoas choram com sinceridade diante das aflições, mas completamente ignorantes das responsabilidades que elas têm sobre essas causas. Faz pedido, reza, eu rezo, parece que nada acontece. E na verdade ela continua agindo da mesma forma. A lei de causa e efeito ela é implacável. Ela é neutra. Ela não favorece um mais do que o outro. Ela age de uma forma igual para todos. Se nós temos a oportunidade de aprender sobre a existência dela e a forma como ela age, a gente aprende a regra do jogo, que é o jogo da vida. E aí sim, inicialmente, nós agimos de uma forma estratégica para evitar que as coisas aconteçam, depois nós vamos começar a agir com consciência. Porque a gente lembra que primeiro vem o adestramento, depois vem a conscientização. O adestramento é, fez errado, castigo, fez certo, biscoitinho. A consciência é, eu sei o que é certo e o que é errado, e sempre vou fazer o certo porque eu sei que eu devo fazer, independente das consequências. E não vou fazer o mal, porque eu sei que o mal é algo que me faz mal e faz mal para todos. Olha a diferença do que é o adestramento e do que é a conscientização. Então, pessoal, essas aqui foram as duas preces de hoje. A próxima que nós vamos estudar será graças por um favor obtido. Aqui um texto importante que Kardec oferece para nós, porque muitas vezes vem o pedido, mas não demonstramos ali aquele sentimento de gratidão. Gratidão por quem fez, como fez, porque a gratidão, na verdade, Deus não faz as coisas para nós esperando a bajulação. As coisas simplesmente acontecem pelas necessidades que nós temos de evoluir. Mas a nossa postura de gratidão muda completamente o nosso modo de entender tudo.
que a gente sempre acha que as coisas vão acontecer se o mundo espiritual fizer ou deixar de fazer. Mas, na verdade, nós que vamos agir com a assistência, mas é a nossa postura mental. São os nossos valores que vão determinar esse nosso equilíbrio ou não. Então, o próximo que nós temos aqui